Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Se você é novo por aqui, olha, fica à vontade. Você acaba sendo o seu maior hate. Já ouviu essa expressão? Essa expressão, ela tem um significado na psicologia muito profundo, né? Onde quer dizer que você é o seu maior crítico. Então, isso significa que, com frequência, você acaba se depreciando, se criticando, sendo duro e implacável com você mesmo. Que na grande maioria das vezes, essa atitude, ela não é externo, né? Ela não vem de fora. Ela é uma crítica interna que nós mesmos fazemos. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Mas antes, deixa eu me apresentar. Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Me chamo Sabrina Marli, sou psicóloga terapeuta especializada em relacionamentos, traumas e desenvolvimento pessoal. E é aqui que você vai encontrar ideias poderosas, dicas práticas e reflexões profundas para você transformar a sua vida. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já clica aqui embaixo, se inscreva no meu canal para que o YouTube possa te recomendar novos vídeos meus para você assistir. Vamos para o conteúdo? Vamos falar um pouquinho sobre esse tema, né? Porque essa voz interna que eu acabei de citar, ela acaba sendo muito prejudicial, porque é justamente essa voz que conhece as nossas maiores inseguranças e vulnerabilidades. Além disso, ela conhece os nossos medos, os nossos traumas, e isso tudo acaba servindo como munição para nos autossabotar, para nos depreciar, para impedir e limitar o nosso sucesso e minar a nossa autoconfiança. Então, por isso que é muito importante a gente falar sobre esse crítico interno que nós temos. É óbvio que a gente quer, às vezes, aperfeiçoar a nossa habilidade ou melhorar a maneira como a gente faz as coisas, né? Mas às vezes a gente acaba ultrapassando um pouquinho dos limites e isso mais é prejudicial do que produtivo. E a gente vai entender um pouquinho mais nesse vídeo, então fique aí, pega uma caneta em papel para a gente falar um pouquinho mais sobre essa reflexão do crítico interno. E aí eu quero começar esse texto falando o seguinte: já parou para pensar que às vezes o maior inimigo da sua autoconfiança é justamente você? E sua autocrítica, sua crítica interna sobre aquilo que você faz, aquilo que você vive, às vezes a gente não recebe verbalmente, né, verbalizado pelo outro, o quanto aquilo que a gente fez não está bom, não é suficiente, não é perfeito. Às vezes somos nós mesmos quem traçamos autopadrões, né, sobre aquilo que a gente está executando. E nunca é suficiente, né? A gente nunca para pensar que não são os comentários dos outros ou a falta de apoio e suporte que minam a nossa autoconfiança, mas sim a nossa voz interna, que nos compara, que nos sabota, que mina a gente. Hoje a gente vai falar sobre verdades duras que você talvez precise ouvir para que você pare de ser esse seu maior hate, né? E aí você consiga progredir no seu processo de desenvolvimento sem se auto-sabotar. Nesse primeiro tópico, a gente vai falar sobre como se manifesta o auto-hate. Quando a gente vai avaliar o histórico do paciente, a gente vai identificar que ele tem um excesso de crítica, né, dele com ele mesmo. Então, as críticas internas constantes são um dos primeiros sinais do auto-hate. Nada do que aquele indivíduo faça é o suficiente. E aí vai do próprio indivíduo avaliar: será que eu sou assim? Será que eu acabo sendo meu próprio hate, né? Fazendo muito julgamento sobre mim mesmo, sempre me pondo dúvidas, sempre exigindo demais de mim? Então, essa avaliação ela precisa ser interna, né? A gente está falando de você com você mesmo, não o que os outros pensam sobre você, mas sobre o que você pensa sobre você mesmo. O próximo tópico é a comparação constante com os outros. A gente está vendo hoje as mídias sociais trazendo realidades diferentes de várias pessoas. Às vezes é um adolescente que está milionário e a gente se compara muito, né? A gente compara a nossa história, a gente compara o ponto de partida desse indivíduo e aí a gente começa a se inferiorizar, né? Porque a gente não está no mesmo ponto que esse indivíduo ou que as outras pessoas que a gente observa nas redes sociais e isso traz um peso muito grande para a gente de falta de pertencimento. Poxa, eu ainda não consegui isso, qual é o meu lugar, né? Então, se comparar em excesso pode ser prejudicial para nós, né, como pessoas, como seres humanos, porque cada um teve um contexto de vida diferente, teve um ponto de partida diferente, né? Talvez esse indivíduo a qual você está se comparando teve uma perspectiva de vida totalmente diferente a partir do momento que ele tem os familiares por perto, os familiares apoiando. E aí, qual é o seu contexto de vida, né? Qual é o seu ponto de partida? Muitas das vezes a gente vai observar que o ponto de partida é zero negativo, né? Você não tem apoio, você não tem suporte, você está ali abandonado, negligenciado pelos seus cuidadores, ou porque você não tem, né, ninguém por perto para te acolher, ou porque você é um peso para as pessoas que estão convivendo contigo, e aí você cresce com essa ideia de primeiro tentar sobreviver, né, de se manter vivo, de se alimentar, ter uma moradia, de ter roupa para vestir. Já a realidade desse indivíduo a qual você pode estar se comparando foi totalmente diferente da sua, né? Então, assim, é muito importante a gente parar de se comparar, porque cada indivíduo vem de um contexto familiar, de uma expectativa de vida totalmente diferente da nossa. E chega a ser cruel e injusto, né, o que a gente faz com a gente, se cobrando excelência, se comparando excessivamente, como se fosse nossa obrigação estar bem-sucedido, né, ou estar bem com a nossa vida na altura do momento que a gente está aí, não é bem assim, né? A gente tem que levar em consideração a jornada, a caminhada, o, né, o ponto de partida.
O próximo tópico é sobre a nossa incapacidade de comemorar as nossas próprias conquistas, né? Mesmo que elas sejam pequenas. Às vezes a gente para de comemorar justamente porque a gente tem a impressão de estar fazendo a nossa obrigação, né? A gente não teve esse suporte adequado das pessoas dando tapinha no nosso ombro e falando, poxa, que bacana, tenho orgulho de você, né? E essa falta de reconhecimento faz com que a gente não sinta prazer em comemorar, por mais que a gente já esteja com a nossa vida bem organizada, né? Parece que mesmo que a gente tenha as coisas, não tem um valor, não tem um sentido, né? Porque a gente aprendeu a não apreciar e aprendeu a não valorizar isso, porque é como se a gente estivesse fazendo por obrigação. Então, comemorar as nossas conquistas, mesmo que elas não sejam extraordinárias, é o primeiro ponto da gente valorizar quem a gente é e o que a gente está fazendo, principalmente da nossa vida. O próximo tópico é o perfeccionismo disfarçado de exigência. A gente acredita que a gente precisa fazer o máximo, porque é dessa maneira que a gente vai ter o reconhecimento adequado. Isso acontece muito dentro de um contexto social da periferia, né? Onde a gente tem sempre que provar o nosso valor para a gente poder ser aceito, provar que a gente é engraçado, provar que a gente é inteligente, provar que a gente é culto, provar, às vezes, até a nossa índole, nosso caráter, né? Então, essa questão da gente provar o tempo todo faz a gente tornar algumas coisas como exigência. E aí, por mais que a gente esteja num ambiente seguro, a gente mantém esse padrão, né, de se exigir coisas, mesmo que não sejam pedidos, né? Aí a gente está o tempo todo querendo ser perfeito, querendo ser bom o suficiente, porque a gente acredita que a gente acaba tornando isso um processo natural. Então perceba, será que você, dentro do seu contexto social, você teve que tornar algumas coisas um padrão do seu comportamento para que as pessoas te validassem, para que as pessoas te dessem importância e o devido valor e respeito? E isso agora se torna uma exigência sua, né, ser bom, ser perfeito. E aí eu não estou falando só no nosso comportamento, a maneira como a gente lida com os outros, sendo educados, sendo gentis, sendo generosos, né, porque isso é o básico que nós devemos, fazer, como ser humanos. Mas a gente acaba exigindo isso também na nossa produtividade, na maneira como a gente, se relaciona até com a nossa profissão. O próximo tópico, eu acho que é um muito comum dentro da nossa sociedade, que é aquela ideia de que você não é o suficiente, e muitas das vezes a gente acaba, recusando os elogios. E aí a gente não valida o nosso valor e nem deixa que o outro reconheça também, né. A gente fala: "Ah, nem é para tanto, nem foi tão bom assim. Ah, eu não sou tão boa assim, tem que ver fulana, fulana é melhor do que eu", né. A gente acaba construindo essa ideia, e isso é tão silencioso, né, gente? Que a gente acaba e eu sei porque agora pegou em mim, né, porque eu sou disso: "Ah, nem sou tão boa assim. Ah, eu nem faço isso tão bem assim". A gente vai aprendendo com os outros a invalidar os nossos potenciais, porque a gente não acredita ser suficiente, porque a gente acredita que não mereça tanto o elogio. E tem uma outra questão que a gente pode associar o elogio à arrogância, né, ou ao egocentrismo, de aquela ideia de se achar, de se não, né. Então, assim, a gente tem esses medos de não parecer humilde o suficiente, né, ou de parecer arrogante. Então, o próximo tópico é a ruminação negativa. É aquela coisa que você já cometeu tantos erros na sua vida que fica ruminando. Você não pode errar, você não tem tempo para errar, você já errou demais. Então, a gente fica vivenciando várias vezes os nossos erros e fracassos para nos lembrarmos de que a gente não tem esse capricho, né? A gente não tem esse direito de errar novamente. Então, essas ruminações negativas, elas já acabam minando a nossa autoconfiança. E principalmente fazendo com que a gente revivencie esses momentos de culpa, de vergonha, e a gente acaba ficando ansioso. O próximo tópico tem um pouquinho a ver com o que eu falei anteriormente, é a síndrome do impostor. Quando a gente acaba tendo um excesso de dúvida, né, sobre a nossa capacidade, o nosso potencial, a gente se acha uma fraude, a gente acha que o lugar que a gente está não nos pertence. Ou porque foi imposta pela sociedade a qual a gente está inserida, ou porque foi imposta pelo seu contexto familiar, né, pelas pessoas, pelos seus cuidadores, pelas pessoas com quem você convive, ou pelos seus colegas, né, seja de trabalho, de profissão. Então você sempre sente que ali não é o seu lugar, você se sente uma fraude. Então esses são os pontos que a gente precisa observar sobre a manifestação do auto-hate. O próximo tópico a gente vai entender um pouquinho sobre de onde vem essa maneira, né, de se autoodiar. Quando a gente fala sobre a maneira como a gente se trata, essa maneira não surgiu do nada, né? Essa forma de se tratar, ela foi construída no seu desenvolvimento. Né, você aprendeu a se tratar dessa maneira e talvez você ache até normal isso. Então, nesse primeiro ponto, a gente vai falar sobre a criação com um padrão de exigência muito grande, sem o afeto e o reconhecimento necessário. Então, você vive ali num ambiente familiar onde você só é exigido e cobrado, e aí põe o seu valor no quanto você produz. Ah, você tem que estudar, você tem que tirar nota boa, eu te dou tudo o que você quer. Então, assim, antes de tudo, eu também quero ressaltar que é importante a gente pensar que a maneira como as pessoas foram educadas foram também um contexto onde o que essas famílias acreditavam estar fazendo era para o melhor
né? Por mais que elas não tivessem conhecimento do quanto estava sendo prejudicial, era uma forma, uma estratégia dos pais educarem os seus filhos sobre disciplina, sobre compromisso, sobre responsabilidade, né? A gente não tinha uma psicoeducação muito avançada. Hoje a gente sofre os impactos dessa criação. Então, assim, eu não vou fazer juízo de valor desses pais que tentaram ensinar para os seus filhos sobre disciplina, sobre comportamento, responsabilidade, compromisso, mas dentro do que você está vivendo hoje, você não é mais aquela criança que depende dos seus pais. Então, quem está gerenciando esses hábitos é você, né? Então, assim, você está gerenciando da maneira como você aprendeu. Na terapia, a gente quebra esse ciclo, né? E faz você se desconstruir dessas ideias. Porque dentro, eu costumo dizer para os meus pacientes que são fases da vida, né? Quando você Hoje você é um adulto, mas com certeza a gente tinha que naquela época, né, sempre nosso primeiro emprego era McDonald's, era uma loja de sapataria, C&A, né, então assim, todo o nosso primeiro emprego, todo jovem passava por uma dessas empresas. Mas aquele momento a gente estava iniciando. Hoje você não é mais uma pessoa que está iniciando. Da mesma forma, eu trago essa perspectiva para o seu contexto de vida. Você já não é mais essa criança que precisa dos seus pais te ensinando sobre disciplina, responsabilidade e compromisso. Você já aprendeu sobre isso. Hoje em dia você tem que realmente curar as feridas que essa disciplina trouxe, que esse estilo de criação trouxe para você, né? Olhando com mais carinho, mais autocompaixão, não reproduzindo em você mesmo a maneira como os outros te ensinaram a se tratar ou te tratavam, né? O próximo ponto é justamente ter sofrido abandono, bullying, né? Assim, essa experiência de rejeição social ou abandono paterno, materno, sei lá de quem, pode gerar no indivíduo esse sentimento de que tem algo fundamentalmente errado com ele, né? Ou seja, ele se sente esse erro, ele se sente insuficiente. Então, quando a gente lida com um paciente que passou por algumas situações traumáticas, a gente precisa identificar de onde vem, né? E muitas das vezes ele pode até ter sublimado, escondido, né? Tentado pôr uma pedra em cima dessa angústia, desse sofrimento que ele vivenciou, porque foi a melhor estratégia que ele teve de esquecer. Mas ele continua reproduzindo, né, comportamentos de auto-ódio com ele mesmo, né, por conta dessa experiência que ele teve e não foi elaborada. O próximo tópico é a pressão social e cultural. A gente está vivendo uma sociedade, principalmente depois das redes sociais, onde é promovido padrões irreais, né, de sucesso, beleza, produtividade. E justamente a tentativa de alcançar esses objetivos irreais alimenta ainda mais a sua autocrítica. Então, quando a gente consome muito conteúdo, a gente observa que as pessoas estão em outros níveis e faz a gente se criticar mais, faz a gente se comparar mais e faz principalmente a gente se autoflagelar com palavras negativas, pensamentos negativos e, né, julgamentos. E isso acaba minando a gente, tanto a nossa perspectiva sobre o nosso sucesso, de alcançar os nossos objetivos, quanto também nos esgota emocionalmente, porque imagina um indivíduo constantemente fazendo acusações a si mesmo, se autocriticando, se sentindo insuficiente, incapaz, e isso é muito desgastante emocionalmente, né? É natural que a gente não se sinta animado para fazer nada, ou que a gente acabe perdendo a nossa perspectiva de vida, né? E de propósito. Então, se a gente não tem propósito, a gente se sente um nada nesse mundo, né? A gente acha que tudo é em vão. Qualquer coisa, a gente perde até a nossa perspectiva de realizações, objetivos. Então, é importante a gente entender que ninguém nasce sendo seu próprio hate. Essa autocrítica, essa vozinha crítica, ela vai sendo internalizada pelos nossos cuidadores, pelas pessoas que cuidaram da gente, né, pelos nossos familiares, pelas nossas vivências e experiências sociais, né, seja na escola ou em algum outro ambiente. Então, geralmente, essa maneira de se tratar, ela é absorvida dentro dessa fase, né, da nossa vida. Só que não é esquecida, né, ela é reproduzida, principalmente agora na fase adulta. Mesmo sem saber o que a gente está fazendo, a gente acaba reproduzindo. Justamente porque foi a maneira que a gente aprendeu, né, a lidar com a gente. Foi a maneira que nos ensinaram. Vamos falar no próximo tópico sobre o ciclo da autossabotagem, né? Que é justamente essa coisa da gente se criticar. E quando a gente se critica demais, em excesso, a gente acaba duvidando da gente, né? E se a gente duvida, a gente nem tenta. E se a gente não tenta, a gente não alcança. E se a gente não alcança, a gente perde a perspectiva de propósito e sentido da nossa vida. Então, olha quantos prejuízos causa, porque simplesmente você fica se criticando, se julgando o tempo todo. Nesse próximo tópico, eu quero trazer para você uma nova perspectiva. E se você mudasse o tom que você está falando com você? Então, a primeira ideia é: e se você falasse com você como você fala com um amigo, com uma pessoa que você ama? Será que você trataria essa pessoa da mesma forma que você se trata, se exigindo, né, se cobrando? Eu estou falando, a gente acaba fazendo isso com os filhos, né? Mas e se fosse um amigo? Né? Será que você trataria ele sendo tão autocrítico, tão exigente? Então, se a gente mudar essa percepção de que eu trato o outro muito melhor do que eu me trato, né, eu vou ter uma percepção diferente, né, sobre como eu devo me tratar.
O próximo ponto é: e se você, ao invés de se punir por errar, você acolhesse os seus erros e fracassos? Porque os fracassos, ele é estigmatizado na nossa sociedade como algo muito absurdo, né? Como se a gente não tivesse esse direito de errar, né? Como se todo mundo fosse 100% sempre correto e perfeito e fizesse tudo de maneira correta, né? Não existe espaço para erros e nem para fracassos. E a gente vive dentro dessa sociedade onde o sucesso é aplaudido e o fracasso, né, é criticado. E a gente não entende que o fracasso também significa que a gente está progredindo. Porque se a gente tentou fazer e fracassou, que legal, pelo menos a gente tentou, e agora, através do nosso fracasso, a gente pode entender o que deu errado e melhorar e acertar. Mas quando a gente tira da gente a oportunidade de aprender com os nossos erros, a gente vai hipervalorizando, né, essa ideia do ser bom e atender todas as expectativas dos outros sobre a gente, né? Então é muito prejudicial para a gente como indivíduo perder a oportunidade de errar, né? Porque errar faz parte do nosso progresso, faz parte do nosso desenvolvimento pessoal. Errar e acolher os nossos erros, não nos autoflagelarmos porque a gente simplesmente foi um ser humano. O próximo tópico é você ouvir o que você está dizendo para si mesmo e se questionar e se perguntar: essa voz, ela me ajuda ou ela me sabota? É importante a gente se auto-observar, porque nesse processo do auto-hate é você com você mesmo, né? Porque você pode falar para mim, ah, mas eu não me trato assim. E aí a gente vai fazer, dentro do processo terapêutico, fazer você perceber a maneira como você se trata. Esses dias eu atendi um paciente e a gente não imagina o quanto tem um impacto na nossa vida até a gente ter esse olhar, né, do ponto cego. E aí ele, no meio da sessão, falou assim: eu tô percebendo que eu tenho medo de fracassar. E aí, quando ele chega a essa conclusão, ele percebe que, de alguma forma, ele está minimizando a sua capacidade de ser potencial. Ou seja, ele está sendo o seu próprio hate. Ele está fazendo esse trabalho de se auto-sabotar. Porque ele não confia em si mesmo, porque ele nunca teve essa valorização do potencial dele. Esse tapinha nas costas, né, que a gente quer, né, de reconhecimento, de ser valorizado, é natural, a gente é ser humano, e não é nenhum erro a gente querer isso. Mas quando a gente não é honesto com a gente vai sublimando, escondendo as nossas necessidades. E necessidades que não são reconhecidas, elas não são elaboradas. Se não são elaboradas, elas perpetuam o nosso comportamento e faz com que a gente se distancie do nosso propósito, dos nossos desejos. Então, olha como impacta profundamente a nossa vida e a maneira como a gente está vivendo por simplesmente a gente se auto-sabotar. Agora, nesse próximo tópico, eu quero que você pegue sua caneta e seu papel, porque a gente vai fazer um exercício para que você utilize dicas práticas, né, na sua autopercepção e como estratégias para você se libertar do auto-hate, tá bom? A primeira ideia é você escrever um diálogo autoconsciente. Como seria isso? É você escrever o que você realmente pensa sobre você. Essa fase vai te revelar muito sobre como você pensa sobre você. E sendo honesto e transparente, eu não estou aí com você, eu não vou fazer juízo de valor sobre o que você pensa, sobre o que você acha de você mesmo, mas vai ser libertador você fazer isso, né? Vai abrir a sua consciência para você perceber que tem alguns padrões na sua vida que precisa mudar para que você consiga se desenvolver. E aí você pega isso que você escreveu, leia em voz alta e faça essa reflexão: será que eu pensaria isso de alguém mais próximo de você? Será que eu trataria essa pessoa dessa forma? O próximo ponto é a autocompaixão. Se a gente não aprender a se autoacolher nas nossas demandas, a gente sempre ter um ponto também, você é assim, nossa, como você é burra, nossa, eu falei para você não ir por esse caminho, eu falei para você não fazer isso, nossa, como você é idiota. Se a gente continuar se tratando assim, quais são as chances da gente valorizar a nós mesmos? Ou quais são as chances da gente fazer com que o outro reconheça o nosso valor? Nenhuma, a gente está fazendo esse trabalho de não se ajudar, de não se acolher. Quem dirá o outro? Né? E aí a gente sempre vai considerar que as nossas demandas não são interessantes ou importantes. Então comece a se autoacolher nos dias mais difíceis. Reconheça que nem todo dia você vai se sair bem, nem todo dia você vai performar maravilhosamente bem. E esse é um direito seu, porque você é um ser humano. E ser humano falha, ser humano erra, ser humano tropeça, tá? Então respeite a si próprio, e respeite os seus limites, respeite o seu tempo, né? E aprenda a se autoacolher. Tá bom? Se autoacolher também não é, ai, tadinho, olha como. Não, poxa, que pena, hoje eu vacilei, mas vamos para o próximo dia, né? Não, poxa, eu vou reconhecer, vou ser humilde, mas não vou me julgar, me criticar ou me autoflagelar. Eu gosto muito desse próximo tópico, que é celebrar as pequenas
conquistas, fez alguma coisa importante ou passou um dia sem se julgar e se criticar, comemore isso, né. Eu tenho trabalhado muito com uma paciente, porque ela está num momento, né, de transformação, de mudanças alimentares, mudança da maneira que ela lida com o trabalho dela, deixando um pouco de ser, aquela pessoa obcecada por trabalho, e ela conta as vitórias dela durante a semana, e eu falo: "Você comemorou isso? Se dê um mimo, se dê um presente, comemore, simbolize essa sua conquista, né, essa sua celebração, com um gesto, com um broche, com uma estrelinha, com qualquer coisa, demonstre para você mesmo que você é valorizado, é querido, é amado". E é engraçado, né, porque quando a gente está trabalhando para uma empresa, a melhor estratégia que a empresa pode, reconhecer o valor de um profissional, de um colaborador, é dando, né, valores, dando bônus, dando presentes, né. Eu lembro que quando eu bati uma meta numa empresa que eu trabalhava de vendas, eu ganhei um perfume com hidratante. Nossa, isso me fez tão bem. Então, assim, valorize, celebre as suas pequenas conquistas, né, celebre o seu avanço, o seu desenvolvimento. Mesmo que pareça pequeno para você, pode parecer, mas faça, né, dê um sinalize para você mesmo que você reconhece o quanto foi difícil para você fazer aquilo, reconhecer, né, entender que essas pequenas vitórias também são significativas para você, para o seu progresso, para o seu desenvolvimento. O próximo ponto pode ser a desintoxicação digital, também pode surtir alguns efeitos. Eu não sou essa terapeuta que vou falar: "Ai, sai da internet, vai ser", eu não sei sua vida, né, não sei o que que você busca na internet. Às vezes você busca para rir, você busca para se distrair, você gosta de música, você gosta de ver as pessoas dançando, ver coisas diferentes, né, então assim, mas pode ser significativo você colocar um time para uma desintoxicação consciente, né, do mundo digital, para você parar de se comparar, parar de se autossabotar, parar de se ver muito na vida do outro, né, e aumentar o seu encontro com você mesmo, né, e melhorar a sua percepção sobre como você está enxergando o mundo, principalmente dentro do seu contexto, né, tirando o filtro do digital e usando os seus próprios olhos. E principalmente, né, é interessante talvez você parar de seguir quem ativa suas inseguranças emocionais. Não sei quem são, mas aquelas pessoas que te deixam ansiosas, inseguras, vulneráveis, né, faz você se questionar, olhar para o seu corpo, olhar mais para você, olhar para o que você tem ou deixa de ter. Então, esse pode ser um grande, sinal aí que você está se comparando por causa desse indivíduo, tá bom? O próximo tópico é essa ideia, né, de como você pode, de certa forma, enfraquecer esse crítico interno que tem dentro de você, tornando uma pessoa mais compassiva, mais encorajadora, mais positiva sobre você mesmo. O primeiro ponto sobre isso é você renomear a voz que está falando ali, né? Quando você está numa situação desafiadora, quais são, o que você costuma ouvir? E começa a renomear essa voz. Não, essa voz é o juiz, essa voz é o sabotador, essa voz é a pessoa que está, é esse crítico interno. Então, você renomear essa voz vai te dar essa consciência de que você quer mudar essa perspectiva sobre você mesma, né? E aí você vai dar uma posição para essa voz. Não, não é assim que eu quero pensar, né? Então, renomear pode ser um ponto positivo aí, saber quem está falando, o que será que é o sabotador? Aí você pode dar um nome, designar um nome para essa voz, né? Esse é o sabotador falando, não quero ser assim, né? E aí você conseguir ter autoconsciência de como você não quer mais se tratar. O próximo tópico é você desafiar os pensamentos negativos. Não, espera aí, quais são as evidências que eu tenho que eu fracasse? Quais são as evidências de que isso aconteça comigo, né? Que eu me torne uma pessoa sem propósito, sem sucesso, fracassada. Então, questionar esses pensamentos negativos pode trazer para você o comando novamente daquilo que você está elaborando nas suas ideias. Porque quando a gente não tem uma desconstrução cognitiva dos pensamentos desse paciente, desse indivíduo, é óbvio que muitos dele não têm tempo, não querem entrar no processo terapêutico, mas se você puder questionar esses pensamentos negativos, já vai ser o ideal, né? Para você mudar essas suas ideias sobre você mesmo. Então, qual é a evidência que isso aconteça? Ah, por que que eu fracassaria? Né? Eu estou tentando, pelo menos eu estou tentando. Trabalhar com essas ideias pode ser positivo para o seu processo de desconstruir esse auto-hate. O próximo tópico a gente já falou muito, que é comemorar as pequenas conquistas, mas nesse ponto seria você reforçar não apenas os resultados. É aquela ideia que eu falei, né, de você: "Poxa, pelo menos eu estou tentando". É aquela questão de você mudar a métrica do sucesso, de você não só olhar para se você conseguiu ou se não, né, o que é o resultado, mas você olhar para sua coragem, pelo menos ter tentado. E valorizar esse progresso que você teve. Ser corajoso não é para qualquer um, né, ser corajoso demanda muito esforço da gente e autoconfiança em quem a gente é. Da gente saber que tá bom, hoje não deu certo, aquela coisa da resiliência, né, hoje não deu certo, mas eu vou continuar tentando, porque eu me recuso a não tentar, né, e isso vai reforçando a sua estima, o seu valor, a sua autoconfiança. Persevere, né, em querer essa mudança, essa transformação.
Mas, como a gente falou, acima de tudo, você precisa reconhecer que você se trata dessa forma. Eu vou terminar esse vídeo, né, para não ficar tão longo. Ser o seu maior hate é uma batalha muito desafiadora, que a gente enfrenta, talvez diariamente, né, que acaba roubando a nossa alegria, roubando a nossa persistência, a nossa coragem, nosso ânimo, a nossa paciência. E às vezes aprender a identificar essa voz crítica, né, que está falando internamente dentro de nós, parece muito com a nossa personalidade. Ah, não, eu sou assim, é dessa forma que eu me trato, né? Pode parecer até uma maneira, uma estratégia sua, mas no final ela só traz danos e prejuízos. Então, talvez você não consiga identificar de início, né, mas talvez seja um exercício que você precise fazer conscientemente ou elaborar isso através de processo terapêutico. Seja qual for a maneira que você for escolher para fazer essa autopercepção, entenda que o processo, ele não é fácil, é um desafio realmente e demanda tempo, e você precisa ter paciência com você mesmo, né? De fazer a reconstrução dos pensamentos, de mudar a maneira como você se trata, então talvez até de reconhecer que você se trata assim. Então, não é um processo simples e fácil, mas tenha autocompaixão com você mesmo, né? E principalmente aprenda a se acolher e respeitar o seu tempo. E por fim, para a gente encerrar esse vídeo, eu sei o quanto você já se machucou tentando ser alguém que os outros esperavam, tentando atender às demandas e expectativas dos outros. E essa voz que fala internamente dentro de você é sua. E olha que notícia boa você pode tirar desse vídeo. Ela também pode ser silenciada por você. Então, assuma essa responsabilidade de você se autoproteger, talvez até de você mesmo, da maneira como você se trata. Porque, da mesma forma que você tem se autoflagelado, você também pode ser a resposta e a sua própria cura. E aí vai uma frase para você, né? Não seja seu maior hate. Porque talvez você nem precise ser perfeito, você só precise começar a ser gentil com você mesmo. Então, não seja seu maior hate, seja o seu novo recomeço. É isso, vamos ficar por aqui hoje? Se esse vídeo fez sentido para você e fez você se acolher, curta, comenta, compartilha. E se você quiser fazer parte dessa jornada de autoconhecimento, fortalecimento e desenvolvimento pessoal, não se esqueça de se inscrever nesse canal para que o YouTube possa te recomendar novos vídeos meus para você assistir. É isso. Um beijo, até o próximo vídeo.